brota da terra, que desce das nuvens, que rega os campos, que corre pelos rios, que espelha no lago o azul do céu. Água que ruge, que murmura e canta, que renova a vida, tira a sede e move turbinas. Água que alimenta, que purifica, refresca, batiza e cura. Água amiga, água companheira. Que precioso dom do nosso Pai Celestial é a água. Sem ela, a vida seria impossível. Com ela, podemos ver diariamente os milagres de restauração, beleza e cura. Sim, cura. A aplicação inteligente da água a um corpo doente é capaz de restaurar nele a capacidade de se curar a si mesmo. Esta ciência se chama de hidroterapia. O nome vem de dois termos gregos, hidor, água, e terapeia, terapia ou tratamento. Os velhos gregos já a usavam constantemente e eles diziam que a hidroterapia purificava o corpo de humores malignos e restabeleceria o sistema nervoso. Eles tinham razão. Eles sabiam disso por experiência. Hoje, as pesquisas científicas já podem nos demonstrar por que é que a hidroterapia age. São basicamente três os seus efeitos. Primeiro, o seu efeito químico. A água purifica o nosso organismo e ajuda na absorção dos nutrientes pelas células. Segundo, o seu efeito mecânico, quando nós a aplicamos em forma de jatos, com pressão, em abluções, em fricções. E terceiro, o seu efeito térmico, e este é o mais importante dos três, a ponto de alguns médicos chamarem a hidroterapia de termalterapia. Sabe, a nossa pele tem uma temperatura aproximada de 34 graus. E se você promove qualquer mudança nessa temperatura, você vai ter algum efeito, inclusive interno. Por isso é que a água tem um valor muito forte nessa termalterapia, porque ela é um agente de levar calor ou frio, quer dizer, um bom condutor de calor ou frio para o nosso corpo. Eu creio que todos conhecemos aquela máxima dizendo: o calor dilata os corpos e o frio os contrai. É uma lei física. Bem, vamos imaginar que você tivesse pés gelados constantemente. Existem muitas pessoas com pés frios crônicos. Isso denota que ela tem muito pouco sangue nos pés, por causa de tensão nervosa ou pouca pressão arterial. Se você desse um escaldapés a essa pessoa e com isso conseguisse dilatar as artérias das pernas dela, obviamente você facilitaria a circulação de sangue para os pés. Isso seria muito benéfico porque esse sangue que não está nos pés da pessoa estaria congestionando outras partes do seu corpo, porque a quantidade de sangue no nosso corpo é sempre a mesma. Por exemplo, ela poderia estar congestionando a cabeça ou congestionando as vísceras do abdômen. Com isso, ela estaria aumentando a temperatura do abdômen. Ora, a nossa digestão depende de uma temperatura de mais ou menos 37 graus. Se há uma congestão de sangue ali, você vai ter um aumento dessa temperatura para 40 ou 41 graus. E o resultado? Putrefação intestinal, ressecamento das fezes, pobre eliminação das febres, portanto, intoxicação do corpo inteiro, o que pode gerar dor de cabeça, mal-estar geral e, a médio ou longo prazo, as mais diversas doenças. Você concorda que seria bom se nós pudermos restabelecer a circulação nos pés dessa pessoa com um tratamento tão simples como um escaldapés alternado? Ao mesmo tempo que essa pessoa fizesse esse escaldapés por algumas semanas, ela poderia estar resolvendo um problema de varizes crônico e ativando a circulação do seu organismo inteiro, como um todo. E esta é uma das principais condições para termos saúde.
Você sabe qual é a principal diferença entre uma pessoa viva e uma pessoa morta? É a circulação do sangue. Portanto, quanto mais vívida a circulação do seu sangue, tanto mais vida e saúde você tem. Se você olhar para um riacho como este, límpido, veloz, você notará que ele, se houver algum lixo ali, ele carrega consigo rapidamente todo esse lixo. E o seu corpo faria a mesma coisa. O riacho permanece constantemente límpido. E o seu corpo também permanece límpido. As toxinas que poderiam prejudicá-lo são eliminadas rapidamente pela circulação do sangue, que funciona bem. Agora, quando isto não funciona bem, por exemplo, porque você tem a vida sedentária, você se parecerá com um rio vagaroso, que com pouca queda, onde a água corre muito devagar e deposita muito lixo nas margens e no leito, e a própria água também estará suja e grossa e às vezes mal cheirosa. Bem, nesses casos acontecem mais algumas outras coisas. Essas toxinas poderiam estar entupindo as suas artérias, principalmente as pequenas artérias, que são os capilares. E por entupimento dos capilares, os nutrientes do seu sangue acabam não chegando às células e, portanto, aos órgãos vitais do seu corpo. De repente você sente que o seu fígado ficou preguiçoso. E você ouve dizer que isso tem a ver com uma alimentação errada, é por isso que você está com má digestão, e você muda completamente a sua alimentação, passa a ter um regime a toda prova, bem saudável, e além disso toma um chá amargo, bem medicinal para o seu fígado. E nada muda, nem pode. Por quê? Porque os capilares continuam entupidos, por causa das toxinas que não foram removidas dali. Agora você descobre a hidroterapia. E você começa a aplicar diariamente uma compressa quente no seu fígado. Esse calor dilata as artérias que conduzem ao fígado, muito sangue irá para lá, e este sangue acaba abrindo pequenas colaterais nas suas artérias, nos seus capilares. O sangue volta a circular para o seu fígado, ele recebe os nutrientes e se restabelece completamente. A cura de um fígado assim dependeu de um fenômeno incrível que poucas pessoas conhecem. As nossas células, enquanto vivas, podem ser regeneradas, completamente regeneradas, se você lhe der os estímulos naturais corretos. Às vezes podem ser estímulos internos, alimentação, respiração, chás medicinais. Outras vezes seriam estímulos externos, e aí é que entra a hidroterapia. Ela tem essa capacidade e você vai se admirar com as maravilhas que ela pode fazer por você, por causa da sua capacidade térmica. Eu imagino que você já deve ter praticado a hidroterapia várias vezes inconscientemente. Você sabe, por exemplo, que quando uma pessoa está desmaiando, a melhor coisa que você pode fazer por ela é aplicar-lhe um jato de água fria no rosto e no peito. Ou quando você está bem tenso, você por acaso não procura instintivamente um banho quente ou uma ducha morna e não dá resultado? É que a água, ela tem realmente um efeito muito grande sobre o nosso sistema nervoso central. E com isso ela muda muitas condições dentro do nosso corpo. Por exemplo, os banhos frios estimulam o metabolismo basal, aceleram o metabolismo basal, o que é uma grande ajuda na perda de peso. Além disso, eles aumentam a inspiração de oxigênio, o que é bom para o corpo todo e especialmente para o cérebro. E além disso, eles revigoram músculos, órgãos e nervos. Um banho quente, de outro lado, relaxa, tranquiliza, e você sabe disso. Outro fator de cura é a facilidade que se tem de acrescentar à água essências de plantas,
chás medicinais, vinagre, o vinagre de maçã, dolomita, carvão e uma porção de outras substâncias que são literalmente absorvidos pela pele quando você a coloca sobre ela. Principalmente nos banhos ou compressas quentes que fazem os poros se abrir, a pele absorve e se beneficia dessas substâncias medicinais. Isso pode lhe parecer estranho. É porque nós estamos às vezes acostumados a considerar a nossa pele como algo, um plástico fechado, mas ela não o é. Ela é um tecido poroso que através dos poros transpira e através dos poros absorve o que se põe sobre ela. Para ilustrar esse fenômeno, eu gostaria de contar uma experiência que nós tivemos, que eu creio que é única. O nenê de um casal de conhecidos nossos nasceu com uma deficiência de digestão de proteínas. Qualquer proteína que ele recebesse em forma de leite, que era nenezinho, recém-nascido, seja o leite da mãe, leite da ama, leite de cabra, leite de égua, leite de vaca, leite de soja, leite de castanhas, ele rejeitava. Ele tinha constantemente vômitos e diarreia. Passava mais tempo no hospital, coitadinho, do que em casa, tomando soro. Voltava para casa um pouquinho melhor hidratado e novamente ele ficava fraco. A única coisa, o único alimento, se pode chamar de alimento, que parava no estômago dele, era chá. E é claro que ninguém vive com chá. Com 3 meses de idade, esse nenê estava condenado a morrer. E o médico não deu mesmo mais do que 1 mês de vida a essa criança. Aí a mãe mudou de pediatra. E o novo pediatra teve uma ideia. Ele disse: veja, senhora, o seu nenê tem dificuldade de digerir proteínas, mas ele pode assimilá-las pela pele. Então, está aqui a minha prescrição. Prepare um banho de leite quente com ovos batidos e segure o seu nenê durante 1 hora, 2 vezes por dia dentro desse banho. O seu nenê irá absorver as proteínas do leite com ovos e poderá sobreviver dessa maneira. Faça uma experiência. E a mãe o fez. E você não acredita, essa criança começou a se desenvolver que parecia um milagre. E com 9 meses de idade, ela estava completamente normal, forte, bem disposta e conseguiu pela primeira vez tomar uma mamadeira de leite de soja. Dali para frente, ela se desenvolveu normalmente. Não é incrível? Absorveu as proteínas que ela precisava, todo o seu alimento através da pele. Assim, você pode absorver também essas substâncias através da sua pele. As substâncias da água e as substâncias que nós acrescentamos à água para torná-la ainda mais terapêutica. Bendita a hidroterapia! Como as crianças gostam da água. Parece que sentem uma atração irresistível por ela. Parece que sentem instintivamente que ela lhes faz bem e por isso vão buscá-la sempre que podem. Sabe, em geral, as crianças gostam também muito dos tratamentos com água. Basta você explicar a elas para que servem e como é que elas vão se sentir. O principal é que você faça um ensaio com tratamentos de água numa criança que está bem de saúde. Porque se você quer fazer os tratamentos quando ela já estiver doente, Deus me livre que isso aconteça, então vai ficar mais difícil ela gostar. Ensaie antes e ela vai se divertir, porque os tratamentos com água, além de extremamente eficazes, são também agradáveis e divertidos. Você vai ver, na sequência, alguns dos tratamentos caseiros que você pode fazer com crianças. São dicas para casos em que você não tem ninguém por perto, nenhum médico, nenhuma farmácia, e você pode aliviar com tanta facilidade algum mal-estar do seu filhinho, que você vai ficar muito feliz pelo poder que a água tem.
A Organização Mundial de Saúde tem incentivado com todos os meios o uso de terapias mais suaves e mais naturais, em vez do excesso de medicamentos em todo o mundo, especialmente nos países em desenvolvimento. Tem dado estímulo a agentes de saúde, parteiras, enfermeiras e donas de casa a aprenderem esses meios. São práticas tão simples, eficazes e econômicas, que em muitos casos substituem com vantagem alguns tratamentos mais agressivos, como remédios, especialmente na enfermagem caseira. Essas técnicas podem ser aprendidas por qualquer pessoa, porque são apenas banhos, compressas, cataplasmas, fricções, abluções, técnicas muito simples e que você pode fazer com materiais que você tem na sua cozinha ou no seu banheiro, na maioria dos casos. Você não vai ter gastos, você vai usar água, argila, ervas, coisas realmente econômicas, o que em alguns casos é muito interessante. Isto não quer dizer que você vá substituir a sua consulta médica pelos tratamentos naturais em automedicação. Pelo contrário, em vez de, na ausência do seu médico, que você não consegue alcançar de madrugada e a criança está com dor de ouvido terrível, nesta ausência, em vez de você correr a uma farmácia e se automedicar com algum remédio, você estaria aplicando um tratamento inofensivo que tem um resultado excelente em sua casa, que no caso seria o jato de vapor de camomila no ouvido e alguns pingos de suco de cebola morno. Desta maneira, você estará sempre preparado a dar alívio a si mesmo ou aos seus filhos, ou alguém do seu conhecimento que mora perto de você. Isso é uma coisa que pode lhe ajudar muito numa hora de emergência. Agora, caso os sintomas persistam, por favor, não deixe de consultar o seu médico, porque não se brinca e não queremos realmente substituir a orientação do seu médico com tratamentos naturais que, em alguns casos, podem ser insuficientes. Outra coisa que você deve escolher com muito cuidado é o tipo de tratamento que você vai aplicar. A primeira pergunta nesses casos, em geral, é a seguinte: devo aplicar um tratamento frio ou um tratamento quente? Pela lógica, você pode sentir que, quando o local que você vai tratar está com excesso de calor, tipo intumação, calor excessivo, coloração vermelha da pele, talvez inchaço, a aplicação teria que ser fria para desinflamar. O contrário acontece quando o local está frio, rígido, azulado, com falta de sangue. Neste caso, teríamos que aplicar o calor. Mas mais importante do que isto é você saber em que tipo de tratamento você poderia aplicar no tipo de paciente que você tem diante de si. Porque se você tem uma criança muito tenra ou uma pessoa muito idosa na sua frente, você vai ter que mudar o tratamento às vezes. Vamos imaginar que uma pessoa muito idosa estivesse com febre e você quisesse fazer nela um suador com panos úmidos, calor, etc. E ela não transpirasse, mas ficasse com frio e começasse a tremer. Você já vê que o tratamento realmente não daria resultado. Você teria que, então, procurar um outro tipo de tratamento para fazer naquela pessoa. Enquanto que esse mesmo tratamento, numa pessoa jovem, uma criança forte, terá um resultado excelente. É isto a coisa mais importante a se aprender e nós vamos tentar aprendê-lo agora. A água está à sua disposição em todas as temperaturas, desde o gelo até o vapor. Se você aprender a arte da hidroterapia, você pode, conforme a necessidade, conseguir todos estes resultados no organismo que você está tratando. Derivar, descongestionar, reativar funções orgânicas, aumentar o número de leucócitos, ativar a transpiração, aumentar o sistema imunológico, enfim, relaxar tensões, é tanta coisa que você pode fazer simplesmente com um pouco de água. Dizem que um bom médico faz mais pelo doente com uma toalha molhada
do que o mau médico com uma farmácia cheia de remédios. Então vamos pôr mãos à obra. Compressas frias. Elas são usadas para baixar a febre, tirar dores congestivas, diminuir a temperatura local em caso de contusões. São boas também para dor de cabeça e para náuseas. Imagine que a sua filha está com náuseas, está vomitando e se sentindo muito mal. Você colocará no seu estômago uma toalha de rosto molhada em água fria e a deixará por uns 15 minutos. Provavelmente, depois de 1 ou 2 trocas dessa toalha, as náuseas terão passado. Principalmente se você der a ela para beber ainda um pouquinho de água fria com um pouquinho de limão. Mas o principal no caso é a toalha fria no estômago. Vamos ver como se faz isto. Para aplicar uma compressa fria, você deve forrar a cama com plástico e um lençol de algodão. Note, o plástico nunca será usado para envolver o paciente, somente para proteger a cama da umidade. Molhe em água fria uma toalha felpuda de tamanho adequado. Torça para tirar o excesso de água e aplique ao local a ser tratado, neste caso o estômago. Cubra de leve com uma camada de flanela e deixe por aproximadamente 15 minutos. Depois disto, troque por outra fria. Conforme a necessidade, repita o procedimento até completar 1 hora. No caso de uma contusão, você pode aplicar uma compressa fria e acrescentar um pouco de vinagre, e haverá grande alívio à dor. Ou você pode usar na água um pouco de água vegeto-mineral. Em caso de febre, uma das maneiras de abaixá-la é envolver ambas as pernas em uma compressa fria e trocá-la a cada 15 minutos, até completar 1 hora. Com isto, você estará derivando o calor excessivo do corpo para as toalhas molhadas nas pernas. Você pode notar que elas se aquecem rapidamente e que a febre abaixa na mesma proporção, mesmo sem tomar medicamentos. Se houver dor de cabeça, o primeiro tratamento a ser feito é a compressa fria na testa, que é trocada cada vez que se aquecer. Em geral, o alívio começa imediatamente. Note, não use compressa fria na testa em caso de sinusite. Vamos demonstrar agora a aplicação das compressas aquecedoras. Veja bem, existe uma diferença entre compressas frias, compressas quentes e compressas aquecedoras. As aquecedoras, elas são colocadas frias sobre a pele do paciente, sobre a parte a ser tratada, e depois elas são envoltas com flanela, cobertores, para que elas se aqueçam pelo calor do paciente. Isto é, o bom funcionamento desta compressa vai depender de o seu paciente ter uma boa reação ao frio. Isso é importante você saber, porque você poderá aplicar esta compressa facilmente em crianças, em jovens, em adultos de boa constituição e boa reação. Não seria tão bom aplicá-lo em pessoas idosas muito debilitadas ou em crianças muito pequenininhas, porque talvez ainda não tenha, essa criança não tenha ainda aquela reação completa ao frio. O nosso corpo sente o frio como uma agressão e vai se defender produzindo calor. E no caso das compressas aquecedoras, é isso que nós desejamos. Nós estaríamos trazendo grande quantidade de calor e, com isso, de sangue carregado de leucócitos para a parte que está afetada. E dessa maneira, os leucócitos poderão combater a doença exatamente no local onde ela se encontra. No caso, então, de uma pessoa muito idosa, debilitada, ou de uma criança muito pequena, nós usaríamos uma compressa quente que faria o calor ir diretamente para o local que nós escolhemos. Enquanto que a compressa aquecedora terá uma reação de calor, que é mais forte, mais benéfica, mais eficiente para o tratamento. Quando a compressa é colocada numa região pequena, como por exemplo a compressa aquecedora na garganta, ela nunca dá problemas. Mesmo uma criança pequena ou uma pessoa debilitada terá uma boa reação de calor, porque a região é muito pequena. Nesse caso, você vai molhar um lenço normal de algodão em um pouco de água fria,
torcê-lo bem e aplicá-lo na garganta da pessoa, entre uma orelha e outra, na parte da frente do pescoço. Depois você enrola um cachecol de lã em volta dessa compressa, prendendo-a e aquecendo-a bem. Prenda esse cachecol com um alfinete de gancho e faça a pessoa repousar no leito, e essa compressa fica a noite inteira. Quando a pessoa amanhece, essa compressa estará completamente seca, provavelmente, ou se ainda estiver um pouquinho úmida, ela estará praticamente soltando vapor. Isto quer dizer que o corpo da pessoa reagiu contra o frio da compressa, aquecendo-a e aquecendo ao mesmo tempo a região que foi tratada. Ela é usada em caso de amidalite aguda, ou tonsilite, como se chama hoje, e para rouquidão também ela é excelente. Nesses casos, o calor que está sendo levado para esta região beneficia as cordas vocais, ou no caso da amidalite, leva tantos leucócitos com o sangue para lá que realmente as bactérias serão combatidas. Ela deve, como eu disse, ser deixada a noite inteira e tirada somente de manhã. Se essa criança estiver com gases, má digestão, intestino preso ou não conseguir adormecer, você pode aplicar nessa criança a faixa derivativa. O procedimento e a ideia é a mesma. Você vai forrar a cama com um plástico, sempre lembrando que o plástico não deve envolver a pessoa, ele só está para proteger o lençol e o colchão. Sobre ele você coloca uma flanela ou um moletom. Em seguida, você coloca uma compressa fria, seria uma faixa de algodão que tem a largura suficiente para abranger o corpo desta criança, no caso, desde o estômago até as virilhas. No caso de uma pessoa adulta, teria que ser bem mais larga, obviamente. Essa compressa foi molhada em água fria e bem torcida, e é simples uma camada somente de algodão. Agora, a criança deita em cima dessa faixa e você a envolve alisando bem a compressa. Em seguida, você enrola com o moletom e depois você a cobre com 1 ou 2 cobertores leves para que ela possa descansar por, no mínimo, 1 hora. Melhor ainda se ela puder ficar a noite inteira nesta compressa. Inclusive, é interessante, você poderá fazer um teste. Se você pegar esta compressa na manhã seguinte e a puser numa água fria, numa bacia com água fria, limpinha, você vai notar, e a torcer, lavar e torcer dentro dessa bacia, você vai notar que a água vai ficar turva. São as impurezas que esse pano úmido absorveu durante o calor que o corpo produziu e que vieram para aquele tecido. De maneira que este tratamento é também uma maneira de desintoxicar o organismo. Agora, se alguém de sua casa, ou você mesmo, tiver a pressão arterial elevada, você poderá aplicar essa mesma compressa um pouquinho diferente. Todo o procedimento é o mesmo, apenas a largura da faixa que é um pouquinho maior, porque você vai abranger o corpo do paciente desde logo abaixo do coração até as virilhas. Você deixa por no mínimo 1 hora e você vai notar que a sua pressão arterial diminuiu consideravelmente. Sempre que você aplica uma compressa aquecedora, qualquer uma delas, você deve verificar antes se o seu paciente está quente, porque se ele estiver com frio, a sua reação à compressa aquecedora não vai ser boa. Então, sempre é bom você verificar primeiro se ele está quentinho. Se ele estiver com frio, aplique-lhe um escaldapés quente. E no caso até da faixa alta, que é essa que nós aplicamos para a pressão arterial elevada, nós vamos aplicar um pedilúvio crescente, que nesse caso ajuda também a pressão a diminuir. É o primeiro procedimento no caso de uma pressão arterial elevada. Em seguida, vamos demonstrar o envoltório grande, ou suador, que é usado em casos de febre. Em geral, em casos de doenças de crianças, mas também para adultos.
E ele tem duas grandes vantagens. Ele abaixa a febre e, ao mesmo tempo, ele faz que o corpo, pela eliminação de suor, expulse uma porção daquelas toxinas que as bactérias ou vírus produziram no corpo. Antes de começar, você precisa, como sempre, verificar se o seu paciente está se sentindo quente. Apesar disso, você ainda vai aquecê-lo mais, servindo-lhe uma xícara de chá de tilha ou de alfavaca quente com mel. Em seguida, você vai forrar a cama do paciente com um plástico grande. Coloque uma toalha de rosto felpuda, seca, sobre o travesseiro. Sobre o plástico, coloque um cobertor que se estenda desde o travesseiro até os pés. E sobre este, uma faixa de algodão úmida do tamanho do paciente, desde as axilas até os tornozelos. Agora você pede para o seu paciente deitar-se sobre esta faixa de algodão úmida e você o envolve rapidamente, alisando bem. Envolva-o agora no cobertor, cobrindo-o desde os ombros até inclusive os pés e envolvendo sua cabeça na toalha de rosto seca. O que fica de fora é somente o rostinho do seu paciente. Colocar 3 bolsas de borracha ou garrafas com água quente a 40 graus, sendo uma nos pés e uma de cada lado do paciente. Cubra-o agora com vários cobertores ou edredons e verifique na sua testa se ele começa a transpirar, pelas gotinhas de suor que aparecem na sua testa. Isto se dará no máximo dentro de 20 minutos. Depois disto, deixe-o transpirar por 1 hora ou mais. Quanto mais, melhor. E se dormir, não o acorde. De manhã, lave-o rapidamente com água morna, tendo cuidado de fechar antes as janelas e as portas para evitar correntes de ar. Faça-o descansar na cama depois disto com pijama e cobertores leves. Com este envoltório, você consegue abaixar a febre do seu paciente de 1 a 2 graus e às vezes um pouco mais. Isto é muito importante porque você não quer abaixar a sua febre completamente, você não quer tirar a sua febre. Você pode estranhar, porque a maioria das pessoas acham que febre é doença e nós temos que combatê-la. A febre só se torna perigosa depois dos 39,5, 40 graus ou acima disso. Aí é que pode dar uma convulsão, uma confusão mental, etc. Mas se nós conseguirmos manter a febre em 38, 38,5 graus, ela é benéfica ao nosso corpo. Porque justamente durante a febre, quando o nosso corpo e o nosso sangue estão muito aquecidos, nós produzimos muitos leucócitos. Nós produzimos até 20 vezes mais leucócitos num estado febril do que num estado normal. E no caso de uma infecção, isso é muito importante, porque, como já vimos, os leucócitos são os soldados do nosso corpo na defesa contra a doença. Se você dá um remédio contra a febre, uma Novalgina, uma aspirina, você vai fazer com que a febre abaixe de uma vez. Você vai chegar aí a 36,8, 36,9 e então com isso os leucócitos deixam de se multiplicar da maneira que a natureza está acostumada a fazer. Aí o seu corpo fica completamente indefeso. E aí sim você vai ter que dar um antibiótico para que o antibiótico venha fazer as vezes dos leucócitos que queriam combater as suas bactérias. No caso de uma febre, mesmo que ela ainda não esteja declarando a doença, que você às vezes não sabe do que se trata, só aparece a febre, não comece combatendo a febre com remédios. A primeira coisa que você deve fazer, sem dúvida, é fazer com que a pessoa que tem a febre vá repousar. Um corpo com febre não está preparado para correr, trabalhar, estudar, se divertir. Essa pessoa precisa de repouso em primeiro lugar. Inclusive, precisa de repouso tal que ela não deve estar comendo, porque a digestão gasta muita energia também e ela não tem energia para isso.
Se você prestar atenção, uma pessoa que tem febre não tem apetite. Esta falta de apetite ou inapetência é um aviso do seu organismo dizendo: por favor, me deixe em paz, eu estou combatendo bactérias, eu não posso estar me incomodando agora com a digestão de alimentos. A pessoa que está com febre não precisa de alimentos, mas você pode dar a ela muito suco de fruta, bastante água, suco de limão com alho, inclusive, porque o alho é um poderoso bactericida. Ele combate mais de 24 tipos diferentes de bactérias e é excelente no caso de uma febre ou de uma infecção. Aí você põe a pessoa para repousar e na abstinência de alimento. E uma outra coisa que tem que ser feita para que você possa combater uma doença infecciosa de maneira natural é você fazer uma limpeza do aparelho digestivo. Muitas vezes o intestino preso, o intestino grosso, repleto de fezes velhas ou de alguma toxina proveniente de um alimento que você comeu, de uma putrefação, de uma fermentação excessiva, que é a causa de uma febre. E quando você consegue limpar esse intestino, só com isso às vezes você já consegue resolver a situação. Para fazer isto, você pode dar um sal amargo, um laxante, não é? Um sal amargo, um chá de cáscara sagrada. Isso vai produzir uma certa diarreia na pessoa e com isto limpa o intestino. Mas não limpa completamente. É melhor fazer uma limpeza intestinal com um enteroclisma. Nós aqui na clínica usamos bastante esse tratamento e ele se chama aqui de endoclin, significa limpo por dentro. Para isto, você vai precisar de um vaso irrigador de inox ou de plástico, conforme você consegue comprar em farmácias grandes, que você vai pendurar no gancho de uma parede, no seu banheiro, por exemplo, e a continuação deste irrigador é uma mangueira de 1,5 m a 2 metros de comprimento, mais ou menos. Nesta mangueira, você vai encaixar uma sonda descartável. Essa sonda você também adquire em farmácias grandes e ela tem uma numeração diferente. Quanto mais alta a sua numeração, tanto menor o calibre dela. Então, para um adulto, você vai comprar uma sonda número 18. Para uma criança, você compra 20 ou 21. Encaixe-a na mangueira, lubrifique sua ponta com vaselina. Agora, dobre a mangueira a um palmo da sonda e prenda-a com um pregador de roupas. Agora, coloque o chá dentro do irrigador. Retire o ar da sonda, desprezando uma pequena quantidade do chá. E depois prenda novamente o pregador na mangueira, até que tenha introduzido a sonda cuidadosamente no intestino do seu pequeno paciente. Depois, retire o pregador e controle o fluxo do líquido com a mão, dobrando e abrindo a mangueira de acordo com a necessidade. Veja a melhor posição, deitado sobre o lado esquerdo, com a perna esquerda esticada e a perna direita flexionada. Agora, para aplicar o endoclin em si mesmo, fique em posição de gatinhas frente ao vaso sanitário, apoiado sobre joelhos e cotovelos. Para adultos, usamos 2 litros de chá. Para crianças, conforme a idade, 1/4 de litro para bebês até 9 meses, meio litro de 10 meses até 3 anos, 1 litro dos 3 aos 10 anos e 1,5 litro dos 10 aos 15 anos. Banhos tépidos, compressas nas pernas, frias sempre, compressa fria na testa, compressa fria no abdômen e os tratamentos específicos para cada caso complementam o tratamento. Desta maneira, você poderá em 1 ou 2 dias, no máximo 3, vencer não somente a febre da pessoa, mas você poderá vencer ao mesmo tempo a infecção que a causou. Esta é a maneira natural de tratar doenças infecciosas sem deixar sequelas. É uma maneira realmente eficiente, um pouco mais trabalhosa, mas realmente eficiente.
Assim, você consegue saúde verdadeira e aproveita essa crise curativa que é constituída por uma doença com febre para a melhora da saúde total daquela pessoa. Compressas quentes. Elas servem para relaxar tensões em músculos e tecidos, para aliviar espasmos como cólicas, cãibras, e aumentam a circulação de sangue para o local tratado de maneira imediata. Se alguém em sua casa tem empachamento do fígado, cólicas na vesícula, por exemplo, a melhor maneira de tratá-la imediatamente é com uma compressa quente no fígado. Forre a cama com uma faixa de flanela ou moletom soft e faça o paciente deitar-se sobre ela. Coloque sobre a região do fígado uma toalhinha úmida e sobre ela uma bolsa de borracha com água quente, a 40 graus. Enrole a faixa no tronco do paciente para manter a compressa no seu lugar. Deixe-a por 1 hora ou mais. Se ele adormecer, não é preciso tirá-la. Esta aplicação é muito usada na naturopatia para estimular a desintoxicação, uma vez que o fígado é um dos órgãos mais ativos em eliminar impurezas. Fomentações. É uma técnica de aplicar compressas alternadas, frio e calor, que produz uma grande dilatação das artérias e veias e, no caso de aplicá-la no peito, uma dilatação dos brônquios e a fluidificação do muco. Por isso, elas se prestam muito no caso de tosse, bronquite asmática, coqueluche e outros problemas, até rouquidão. Você vai sentir que depois da aplicação dessas fomentações, provavelmente a tosse vai aumentar um pouco no começo, porque o muco que se fluidifica, ele é expulso, mas é o que nós queremos, que a tosse seja produtiva. Mas em seguida ela vai se acalmar. Coloque perto da cama do paciente uma mesinha com um fogareiro elétrico. Ponha a ferver, na sua cozinha, uma panela de tamanho médio com água e folhas ou essência de eucalipto. Coloque essa panela sobre o fogareiro elétrico já ligado antes para mantê-la fervendo. Sobre esta panela, coloque agora uma peneira de metal do mesmo diâmetro, na qual você colocou 2 toalhas de rosto úmidas e dobradas no tamanho da região que vai tratar. Em alguns casos, quando se trata de crianças, você vai usar toalha tamanho visita. Para adultos, seria uma toalha de rosto. Ponha a tampa na panela e espere até que as toalhas absorvem o vapor do eucalipto. Levante agora a tampa e retire uma das toalhas. Teste o calor na pele de seu rosto para não queimar a pele do paciente. E aplique-a sobre a região que você quer tratar, neste caso sobre os brônquios. Cubra a compressa com uma toalha de banho dobrada e cubra o paciente todo com um cobertor. Deixe o fomento por 3 a 5 minutos e troque-o por outro antes de esfriar. É bom testar o calor após 3 minutos. Recoloque a primeira toalha na peneira, para que se aqueça com o vapor até que a segunda precise ser trocada. Depois desses 3 fomentos, aplique uma outra toalha bem fria por 1 minuto. Repita toda a série de 3 quentes e 1 fria por mais 2 ou 3 vezes, terminando sempre com a compressa fria. Peça ao paciente que mantenha pelo menos meia hora de repouso após o tratamento. Antes de demonstrar mais tratamentos contra tosse, gripes e resfriados, quero mostrar o que se pode fazer para preveni-las. O banho de ar, a massagem de escova e a fricção com luva molhada. Passe a escova na pele com traços firmes e longos, começando dos pés e pernas, depois mãos e braços, depois o tronco, levando os traços sempre em direção ao coração. Duração 1 a 2 minutos. Caso você queira aplicar a massagem em você mesmo, talvez prefira uma escova de cabo longo. Em seguida, faça uma fricção com toalha molhada no corpo todo, na mesma sequência.
Para isto, você pode usar uma luva de toalha ou uma pequena toalha felpuda, molhada em água fria e torcida levemente. Agora, vista-se sem se enxugar e volte para a cama por 10 a 15 minutos. Você sentirá um grande bem-estar imediato. Se você adquirir o hábito de aplicar a fricção, escova e fricção diariamente, você notará que a sua pele ficará bem melhor, muito mais bonita e saudável, que você terá mais resistência às infecções, porque você estará estimulando o sistema imunológico, e você sentirá menos frio e menos calor, porque a sua pele reagirá melhor às mudanças de temperatura. É um hábito muito saudável, que leva apenas alguns minutos para fazer todas as manhãs e que pode trazer muitos benefícios, tanto para adultos como para crianças. No caso de pessoas que tenham febre, pode ser usado também, se forem um pouco debilitadas, por exemplo, em vez de um suador que exige bastante reação do corpo, você poderá aplicar esta massagem escova 6 vezes ao dia. Neste caso, você fará a aplicação do tratamento na pessoa acamada, ela ficará deitada na cama enquanto você a faz. Caso a pessoa esteja sentindo frio, você pode usar água morna para fazer a fricção. E você sempre vai cobrir imediatamente cada parte que você friccionou com água úmida para depois fazer a fricção na próxima parte. No final do tratamento, cubra bem a pessoa para que ela volte o calor volte à sua pele, porque é este o estímulo que o tratamento deve produzir. Como eu já disse, o valor das aplicações com água pode ser aumentado se lhe acrescentarmos certas ervas medicinais, vinagre, sal marinho, própolis, carvão, argila, dolomita. Por exemplo, chá de malva ou de camomila como anti-inflamatórios e analgésicos. Própolis, que é bactericida e fungicida, quer dizer, pode ser usado contra micoses. O sal marinho, ele acrescenta ao seu corpo, através dos poros, os mais de 70 micronutrientes que existem na água marinha e que às vezes estão faltando em seu sangue. O vinagre, ele é bactericida também. E, além disso, nós podemos usar o carvão, que pode ser usado tanto em forma de cápsulas, que você compra em lojas naturistas interiormente, e que vai ajudar você a combater qualquer tipo de intoxicação alimentar, cólicas, diarreia, vômitos, gases. E também pode ser usado em forma de cataplasma exteriormente, por exemplo, sobre o estômago e o abdômen. Em geral, a gente costuma substituir o carvão por argila ou dolomita. Argila, você pode comprar, argila medicinal pode ser comprada em lojas naturistas também. Algumas grandes têm argila para vender. Mas se você não encontrar, você poderá também tentar consegui-la, buscá-la da natureza você mesmo. Para isso, você vai ter que procurar um barranco limpo, sem lixo, sem aterro, sem detritos, e você vai cortar verticalmente uma camada de uns 20 centímetros de espessura, mais ou menos, e daí você desce, essa terra você despreza. Aí você desce 1,5 metro mais ou menos, e ali você cava para dentro do barranco e você retira então a quantidade de argila que você quer. Essa argila, ela deve ser vermelha ou amarela ou cinzenta e ter boa liga. Ela não pode ter areia dentro dela, porque misturando com água ela precisa ter uma boa liga. Ela deve ser processada sempre colocando-a no sol e depois peneirando, porque fica muito mais fácil de trabalhar com ela. Aí você a traz para dentro de casa e você a coloca, a quantidade que você vai usar, dentro de uma bacia de louça, por exemplo, e mexe com uma colher de pau. Nunca você deve usar plástico ou metal para trabalhar com argila ou com dolomita. Você mistura esta argila com água quente ou água fria ou chá de ervas e você pode então fazer aquela massa bem homogênea, bem lisa por igual. Sobre uma bandeja você coloca um jornal dobrado, mais ou menos do tamanho que você vai usar, e sobre ele um pedaço de papel limpo. Agora,
você com a colher de pau coloca sobre aquele papel limpo a quantia de argila que você vai usar e forma o cataplasma. Ele está pronto para ser aplicado diretamente sobre a pele. Se você não conseguir argila, mas conseguir dolomita, que você também pode comprar em lojas naturistas boas, você terá ainda mais facilidade de trabalhar. Dolomita é uma pedra que se encontra em algumas partes do mundo, inclusive no Brasil. Aqui nós a temos principalmente em Vila Velha, no Paraná, e ela é moída para fins medicinais, do que resulta um pó fininho e branquinho, que é muito fácil e gostoso de trabalhar. Você o coloca numa bacia de ágata, ou de louça, ou de vidro, e mexe com uma colher de pau. Você começa colocando um pouquinho de água quente, porque ela se torna mais macia para trabalhar. Depois você pode completar com água quente ou fria, conforme a indicação para aquele caso. Vamos usar aqui, nesse caso, a água fria e fazer um cataplasma de dolomita fria. Você pode ver que a consistência do cataplasma fica parecendo um marshmallow, só que o gosto acho que é bem diferente. Nunca experimentei, mas deve ser bem diferente. E você agora, se você tiver também adquirido a película que acompanha a dolomita, fica mais fácil ainda de trabalhar. Você coloca a película sobre a bandeja e ali põe um papel embaixo para absorver um pouquinho a umidade, e você usa, a película tem que ser do dobro do tamanho do cataplasma que você vai usar. E você vai colocar a dolomita, o cataplasma pronto, a massa, somente sobre a metade da película. Depois você dobra a outra metade por cima dessa e você terá um envelope, que será fácil você pegar pelas pontas e colocar diretamente sobre a pele do paciente. A dolomita, ela é de fácil absorção, porque ela é tão fina que a pele a absorve com a maior facilidade. Ela é muito, muito fininha, então a densidade de superfície dela é muito grande e o corpo a absorve. Tanto a dolomita como a argila são anti-inflamatórios, são desodorantes, são analgésicos, e ambos contêm uma certa radioatividade natural que vai ajudar os seus órgãos, um pouco cansados, desgastados talvez, a trabalharem melhor do que o tem feito até agora. Em ambos os casos, você precisa colocar a dolomita diretamente sobre a pele. Nunca coloque a dolomita ou a argila com alguma coisa no meio, a não ser a película que você está usando, porque esta é totalmente permeável. Claro que depois você vai ter que enrolar, no caso, o pé ou o abdômen da pessoa que você vai tratar com uma flanela ou um moletom, e assim aquela camada permanece. Se você for usar argila, você deve usar para cada hora de aplicação 1 centímetro de espessura, porque ela vai secar em mais ou menos 1 hora se tiver 1 centímetro de espessura. Se você resolveu ficar 2 horas com aquele cataplasma ou deixá-lo a noite inteira, você poderá fazer de 2 ou 3 centímetros, bem grossa, para que a umidade permaneça até que você retire. Depois que a argila ou a dolomita se tornam secas, elas perdem o seu valor terapêutico, porque é juntamente com a água que elas vão agir sobre o seu corpo. A dolomita, por ser de textura tão fina, pode ser usada em uma quantidade menor. Então, em vez de 1 centímetro por cada hora de aplicação, você pode colocar apenas meio centímetro de espessura em cada hora de aplicação. Você terá um resultado fantástico com esse cataplasma, que no começo parece um pouco complicado, mas ao você fazê-lo, você vai ver que é fácil fazê-lo e se torna uma rotina assim que você pode usar em inúmeros casos. Um deles, por exemplo, é a febre. A febre numa criança cede maravilhosamente se você põe argila ou dolomita fria sobre o seu abdômen. É excelente também para secar espinhas. Sabe os adolescentes com aquelas espinhas grandes e purulentas no rosto? Experimente fazer um cataplasma de dolomita frio feito com chá de cavalinha. É ótimo também para cicatrizar úlceras e feridas antigas e também para acelerar a cura de fraturas. Há inúmeras experiências em nossa clínica de como as fraturas
Saram mais depressa quando você as envolve com cataplasma de dolomita diariamente. Você pode acrescentar várias coisas. Por exemplo, no caso de úlceras antigas, você pode acrescentar mel, cebola ralada ou açúcar branco, porque são fatores que vão ajudar. Você pode pôr chá de confrei, chá de alfafa, de carqueja para ativar a circulação naquele local. Enfim, há diversas coisas e um médico naturista poderá informar você exatamente como fazer para ter o máximo de efeito. A dolomita pode ser ingerida também, com muita vantagem, no caso de azia, de má digestão, de problemas de gastrite e colite, porque ela é extremamente cicatrizante das mucosas também. Neste caso, você dissolve uma colher de caulim ou de dolomita em uma xícara de chá de camomila ou de espinheira santa ou de malva. Você pode tomar também a dolomita para prevenção da osteoporose, porque ela tem uma proporção ideal de cálcio e magnésio. Isso você pode usar também desta maneira, dissolvido em chá, ou você pode usar as cápsulas de dolomita que você encontra no comércio naturista. Aí você toma de 2 a 4 cápsulas por dia para prevenir a osteoporose, que hoje é uma doença que muitas pessoas têm muito medo. Mas ingerindo a dolomita e ao mesmo tempo tomando um pouco de sol para receber a vitamina D, que vai fixar o cálcio e magnésio nos seus ossos, você já estará bem mais preparado para enfrentar essa idade crítica. Geoterapia é a terapia pela terra ou pedra, aliado à hidroterapia, realmente dá resultados excelentes. Agora veremos a vaporização. Ela é indicada para resfriados, tosse, sinusite, rinite alérgica, rouquidão. E a maneira mais simples de aplicá-la é usando um vaporizador elétrico, desses que você consegue em farmácias, ligando-o e colocando as essências indicadas de acordo com o manual de instruções. Geralmente, usa-se essência de camomila ou de eucalipto. O paciente deve sentar-se de frente ao vaporizador, que ficará sobre um banquinho que tem a mesma altura do seu assento, no caso de criança pelo menos, e debruçar-se sobre ele, respirando o vapor durante 15 minutos pelo nariz e com a boca aberta. Cubra-o com um lençol de algodão, para formar como que uma tenda para o vapor, o que o torna mais eficaz. Em seguida, ao terminar, faça-lhe uma ablução fria na cabeça, no rosto e no pescoço e leve-o a repousar por pelo menos 30 minutos. Não o deixe sair no vento nesses 30 minutos, porque isto poderia acarretar um resfriado a mais. Na falta de um vaporizador, você pode improvisar colocando sobre o banquinho um fogareiro elétrico com uma panela com chá de camomila ou eucalipto preparado previamente na cozinha. O procedimento é o mesmo. Este é excelente no caso de doenças febris com gripe ou resfriado. Agora vamos passar para o jato de vapor. Ele é indicado para combater dores de ouvido, labirintite, nódulos endurecidos e dores localizadas, como bursite ou ciática. Faça ferver em uma panela de pressão na cozinha 1 litro de chá de camomila ou de eucalipto previamente coado. Mantenha-o fervendo sobre um fogareiro elétrico. Faça o paciente assentar-se ao lado da panela. Retire da panela de pressão a válvula de segurança e coloque sobre o orifício um pedaço de mangueira de borracha de aproximadamente 40 centímetros de comprimento. Pode ser um pedaço de uma mangueira de jardim. Agora, dirija o jato de vapor para a região a ser tratada, aproximando-o o mais possível dela, mas tomando cuidado para não queimar a pele. A duração do tratamento é de 15 minutos. Em seguida, faça uma ablução fria da região tratada e, se for ouvido, coloque uma pequena rolha de algodão para evitar resfriamento. Este tratamento leva ao local doente não somente o benefício do jato de vapor, água, mas também o das ervas medicinais que você colocou naquela água.
Ele é tão potente por causa da pressão do vapor que no caso de uma otite média ou de uma labirintite crônica, nós conseguimos excelentes resultados, porque ele penetra tão profundamente que ele realmente consegue resolver o problema daquela pessoa. Nesses casos, além da vaporização, nós fazemos um tratamento ainda com suco de cebola morno, que nós pingamos no ouvido. Para isso, você vai ralar uma cebola e aquele sumo que escorre dela, você passa por um pequeno coador, coloca sobre uma colher de sopa, risca um fósforo para deixá-lo morno e depois com conta-gotas você toma 3 gotinhas e coloca no ouvido doente. Em seguida você põe a rolha de algodão. Assim o tratamento fica completo. Nas amigdalites, ou ao primeiro sinal de um resfriado, existe esse tratamento que é muito divertido e que as crianças gostam demais. Prepare um gargarejo com meio copo de água, limão e sal. Ensine as crianças a fazer 3 ou 4 gargarejos seguidos e eles acharão muito divertido esse tratamento. No primeiro dia, elas devem fazer o tratamento de 1 em 1 hora. No segundo dia, de 2 em 2 horas. E no terceiro dia, provavelmente não vão precisar fazer mais, porque os sintomas já terão terminado. Agora, se o limão e o sal, por acaso, provocar dor na garganta, então troque o gargarejo para chá de camomila. Se ginástica já é bom para a saúde, imagine hidroginástica. Tudo com água fica melhor. Como é gostoso você se divertir dentro de uma água morna de 25 a 30 graus Celsius. Quando você está na hidroginástica, não há perigo dos impactos em joelhos, tornozelos, coluna. Você não tem o perigo de cair e se machucar, porque a água sustenta você, apoia você, torna você leve, ágil. É tão bom você se movimentar dentro dessa água morna e sentir como o estresse se vai. A sua função cardiorrespiratória melhora bastante, a sua circulação do sangue também. A sua coordenação motora, o seu equilíbrio, sua flexibilidade e a consciência corporal, a cada momento estão melhorando. Mais uma vez, o estresse se vai. Você relaxa as suas tensões, você se diverte e nada melhor do que uma hidroginástica para você ter, nesta noite, um sono profundo e reparador. Algo semelhante acontece na hidromassagem, só que aqui é a água que faz o movimento enquanto você fica deitada, relaxando. O banho de imersão aumenta a circulação periférica e abre os poros da pele, o que facilita a expulsão das toxinas. A temperatura deste banho é de 38 a 39 graus, a duração de 20 a 30 minutos. Pessoas com pressão arterial baixa devem tomar algum cuidado com este banho, pois ele faz a pressão diminuir um pouco. Geralmente se acrescentam essências de plantas medicinais, como jasmim, limão, rosmarinho, alfazema e outras. Isto aumenta o prazer do banho, além de relaxar tensões, tonificar tecidos flácidos, remover dores, etc. O turbilhão da água aumenta o efeito terapêutico. Em casos de reumatismo, acrescenta-se sal marinho, extrato natural de samambaia do mato e dolomita. Eu sei que o resultado é surpreendente, tanto na saúde como na beleza. Agora nós vamos demonstrar os banhos de assento ou banhos de tronco. Eles são assim chamados porque eles abrangem somente o tronco da pessoa, não os seus braços, as suas pernas e também não os seus ombros. Você pode tomar um banho de tronco frio, um banho de tronco quente, um banho de tronco alternado ou um banho de tronco crescente. Em primeiro lugar, nós vamos demonstrar o banho de tronco frio.
que é um banho revitalizante e refrescante para todos os órgãos do baixo ventre. Ele aumenta o tônus dos músculos da bexiga e do intestino, e com isso ele tem muitas aplicações excelentes. Ele só não deve ser tomado por pessoas de certa debilidade, pessoas muito idosas e somente por pessoas que estão em bom estado geral. Você precisa de uma banheira especial de assento como esta. Encha pela metade de água fria, de 15 a 19 graus. É melhor você escolher uma hora em que seu corpo esteja aquecido, por exemplo, ao levantar-se da cama ou após uma caminhada ou um banho de sol. Sente-se lentamente na água fria e depois de sentado, faça uma fricção vigorosa no baixo ventre com as mãos ou com um pano macio. Permaneça no banho nas primeiras vezes não mais de meio minuto, aumentando a duração diariamente até poder ficar 2 ou 3 minutos. Em seguida, volte para a cama para aquecer-se por 30 minutos. Banho de tronco quente. Este banho é relaxante, desintoxicante, especialmente se você acrescentar chá de alfafa. É usado em infecções urinárias, principalmente se você juntar chá de cavalinha. É ótimo também para problemas femininos, principalmente se você usar chá de tanchagem e vinagre. Ele resolve cólicas intestinais e cólicas uterinas. Ele relaxa não somente o sistema nervoso central, mas principalmente intestinos tensos ou outros espasmos que você tiver no baixo ventre. Ele tem inúmeras aplicações, inclusive na diarreia. Depende um pouquinho da erva que você coloca, mas o seu efeito desintoxicante de qualquer maneira vai funcionar, porque a pele absorve as ervas através dos poros que se abrem no calor do banho e as suas propriedades medicinais passam a circular pelo seu sangue. Além disso, ao você abrir as suas artérias no calor do banho, você vai receber grandes quantidades de sangue que irrigarão o seu fígado e os seus rins, que são os órgãos principais de desintoxicação. Então, quanto mais sangue vier para estes órgãos, tanto mais rapidamente o seu sangue será desintoxicado. É um banho que se aplica realmente em muitos casos e que pode ser feito facilmente em casa. Para prepará-lo, use a mesma banheira de assento. Encha de água quente, 39 a 40 graus, a qual você acrescentou um chá forte de ervas medicinais. Prepare uma bacia com água na mesma temperatura ou um pouco mais morna para pôr os pés. Assente-se na banheira, recostando-se comodamente, e ponha os pés na bacia. Se você tiver tendência a taquicardia, ponha uma compressa fria sobre o coração. Ou, se houver tendência para dor de cabeça, ponha uma compressa fria sobre a testa. Se o banheiro estiver frio no inverno, você pode cobrir-se com uma toalha para não se resfriar. Acrescente água quente de vez em quando para conservar a temperatura inicial do banho. O banho pode durar de 20 a 30 minutos, dependendo da prescrição médica e do seu bem-estar. Em seguida, tome uma rápida ducha fria ou tépida. Faça um repouso de 30 minutos, de preferência no leito, com cobertores leves. O banho de assento alternado é indicado nos casos de obstipação intestinal crônica e hemorroidas. Para este banho, necessitaremos de 2 banheiras de assento. A fase quente é aplicada como no banho anterior. 39, 40 graus, mais ou menos. Depois de 2 ou 3 minutos, muda-se para outra banheira, que contém água fria, de 15 a 24 graus, por alguns segundos apenas. Volta-se para o banho quente
Depois, para o frio, por mais 2 ou 3 vezes, terminando sempre com o frio, que deve durar poucos segundos. Depois disto, um repouso de 30 minutos em seu leito. Banho de assento crescente. Este banho é usado em cólicas renais ou da vesícula. Pela forte dilatação dos condutos, favorece a expulsão das pedras que estão provocando as cólicas e alivia os espasmos. É bom você consultar antes seu médico, porque o êxito do tratamento depende do tamanho dos cálculos que você tem. Encha a banheira com água a 38 graus e faça ao paciente assentar-se como no banho de assento quente. Com uma chaleira, acrescente água fervente lentamente, até alcançar a temperatura de 45 graus em 20 minutos. Peça-lhe que permaneça mais 5 minutos na água, se suportar bem, e que depois se enxugue sem tomar a ducha fria. Repouso de no mínimo 30 minutos depois disto no leito. Depois disto pode ser feita uma ablução com água fria ou morna. Vamos falar agora de um banho muito precioso na hidroterapia caseira, que é o semicúpio ou banho vitalizante. Ele é aplicado na prisão de ventre crônica, nos casos de menstruação dolorosa, irregular, escassa ou abundante demais, em todas as inflamações, especialmente do baixo ventre, e ele pode ser aplicado com muita vantagem para o sistema nervoso central. Pessoas que estão com esgotamento, insônia e outras dificuldades como esquecimento, estresse. Realmente há uma revitalização por ação reflexa de todo o sistema nervoso através desse banho chamado semicúpio. É que ele alcança uma parte no nosso abdômen onde você tem o plexo solar, que é um emaranhado de muitas terminais nervosas e que, por ação reflexa, vão ativar o sistema nervoso central para que ele trabalhe melhor. Em geral, você pode tomar esse banho sempre quando você está com o corpo quente. Nunca o tome quando você está com frio. Antes disso, aqueça-se com um escaldapés alternado, ou na cama, ou fazendo exercícios vigorosos. E com o corpo quente, então, você vai começar a tomá-lo. É muito vantajoso também aplicar este banho após tratamentos quentes, como, por exemplo, sauna, banho de vapor, uma vaporização ou um jato de vapor em alguma parte do seu corpo, porque ele vai atrair para os órgãos de eliminação que se situam no baixo ventre todas aquelas toxinas que você conseguiu dissolver através do banho quente que você fez anteriormente. A melhor maneira de tomar um semicúpio é sobre o bidê do seu banheiro. Você enche o bidê de água fria. Essa água fria pode ter no máximo 19 graus, não mais do que isto. E você toma na mão um pano de algodão macio, bem macio, e começa então a fazer um tratamento que vai começando do lado interno da sua coxa direita, subindo para a altura do umbigo no seu abdômen, atravessando o seu abdômen e descendo novamente para o lado esquerdo, para a coxa do lado esquerdo. Se você não tiver um bidê em casa, você pode fazer o mesmo tratamento usando o vaso sanitário em frente do qual você colocou um balde com água fria e o efeito é o mesmo. Apenas vai molhar um pouco mais o banheiro, mas o resto é a mesma coisa. Você continua fazendo essa massagem refrescante no seu baixo ventre, sempre em forma de arco, sem esfregar a pele para não esfolá-la. E ao você terminar o banho, você precisa ter certeza de que você vai se aquecer novamente. A reação do seu corpo é o que é o mais importante neste banho. A reação de calor ao frio da massagem com a água fria. Por isso, você precisa, logo após o banho, procurar se aquecer novamente, ou na cama, ou com exercícios vigorosos, ou então tomando um banho de sol. Nos primeiros dias, você vai aplicar o semicúpio apenas por 5 minutos, até que o seu corpo vá se acostumando.
No segundo dia podem ser 10, no terceiro 15, no quarto 20, depois 25 e finalmente 30 minutos. E é muito bom você fazer 30 minutos diariamente e fazer disto como que uma rotina para a sua higiene pessoal. Tipo, você tomar um banho quente à noite antes de deitar e em seguida fazer 30 minutos de semicúbio ou banho vitalizante. Será excelente para o seu sono e ajudará a desintoxicação do seu corpo. Esse tratamento, eu diria que talvez seja o mais importante e o primeiro que você deveria estar aprendendo para fazer em casa. Ele é um pouquinho monótono, mas você pode estar lendo uma revista ou assistindo uma televisão enquanto você faz esses 30 minutos diários, para você não achar monótono demais. E realmente, se você aprende a fazer deste banho uma rotina em sua vida, praticamente você está livre de se intoxicar exageradamente. A ducha contínua é um tratamento usado nas clínicas da Europa com grande êxito desde o começo do século. No Brasil, somente 2 clínicas a possuem. O paciente fica deitado sobre um colchão de água, comodamente instalado, e recebe uma ducha quentinha de 39 a 40 graus, numa determinada sequência sobre o seu corpo. Ela tem uma duração de 1 a 6 horas, dependendo da prescrição médica. O cabeçote da ducha, importado da Alemanha, está instalado em um carrinho que corre em trilhos, de maneira que a água alcança facilmente todas as partes do corpo. Proporciona uma suave massagem do corpo todo, com relaxação total e remoção de dores e espasmos musculares. Há um aumento intenso de circulação do sangue nas partes tratadas e um treinamento precioso de circulação para os vasos. Estimula todos os órgãos de eliminação: pele, rins, fígado, pulmões, que passam a trabalhar em ritmo acelerado. Outro efeito muito precioso é a ionização negativa do ar na cabine, o que explica seu efeito relaxante e reconfortante sobre o sistema nervoso e o alívio que produz em crises de enxaqueca. Usa-se muito em casos de reumatismo, artrite, artrose, ciática, hérnias de disco e hérnias inguinais, lombalgia, torcicolo, também em doenças da pele, na hipertensão arterial e principalmente na distonia neurovegetativa. Ele é um poderoso calmante. São bons também os seus efeitos no tratamento pós-cirúrgico e pós-acidente. Traumas, fraturas, contusões, hematomas e, além disso, a sua grande capacidade de aumentar a cicatrização. Para tratamento caseiro, você pode usar a água quente do chuveiro ou da duchinha, do seu box, aplicando-a por 30 minutos só no local da dor. Por exemplo, em casos de ciática, torcicolo, artrose nos joelhos. A eficiência talvez não será exatamente a mesma, mas haverá um bom alívio das dores, se aplicada com perseverança 1 a 2 vezes por dia. A sauna finlandesa e o banho de vapor. Geralmente são tomados em clínicas, academias ou clubes com supervisão profissional. Mas muitas pessoas que se convenceram de quão bem elas fazem à saúde, instalam uma sauna caseira em seu lar. Geralmente, você precisa pelo menos medir a sua pressão arterial antes de você entrar na sauna e certifique-se de que você tem uma distância de pelo menos 2 horas da sua última refeição antes de você entrar para esse calor bastante grande da sauna. Os seus benefícios são múltiplos e incluem, por exemplo, perda de peso mais acentuada quando você está fazendo regime alimentar. Não adianta querer tomar sauna e emagrecer sozinho se você não estiver fazendo dieta. Precisa haver a dieta também, mas aí a sauna ajudará você a dissolver essas gorduras que seu corpo está querendo digerir e queimar para expulsar por causa da dieta. Outra coisa que ela faz é ativar poderosamente a circulação do sangue por causa da alternância entre o calor da sauna
e as duchas frias intercaladas. Também ativa poderosamente a produção de leucócitos. Geralmente você tem de 6 a 7 mil leucócitos por ml de sangue. E durante uma sauna ou banho de vapor, eles podem aumentar até 120 mil. Imagine o aumento dos soldados dentro do seu sangue e como isso é benéfico quando você está no início de uma infecção. Outra coisa muito importante é que a sauna vai limpar o seu corpo, ajudar a desintoxicá-lo, porque você estará eliminando grandes quantidades de toxinas através do seu suor. Deixa eu lhe contar uma pequena história. Num estudo para medir a quantidade de toxinas eliminadas pelo corpo humano pelos poros, retiraram o suor de pessoas saudáveis, completamente saudáveis ou supostamente saudáveis que estavam tomando sauna. Injetaram este suor em camundongos e todos morreram. Tá certo, o camundongo é pequenininho e não aguenta tanto veneno. Agora você é grande e suporta esse veneno todo. Mas você não acha que seria melhor desintoxicar-se de vez em quando para não ficar sofrendo aquelas toxinas todas? Qualquer pessoa com bom estado geral de saúde, que não tenha problemas cardíacos e cuja pressão arterial esteja entre 7 por 11 e 9 por 15, poderá tomar a sauna regularmente 1 ou 2 vezes por semana. A temperatura ideal e o tempo de aplicação variam de pessoa para pessoa. Geralmente, o banho de vapor é tomado a 45 graus e a sauna seca entre 70 e 90. A duração é de 30 a 40 minutos, tomando-se um chuveiro frio ou morno antes de entrar na sauna e uma ducha fria intercalada de 10 em 10 minutos. Termina-se com ducha fria. Beba um copo de água fria ou 2 xícaras de chá quente antes de entrar e um copo de água fria ao sair da sauna. Faça um repouso de 30 minutos no mínimo. Se voltar a transpirar, tome mais uma ducha fria ou faça uma fricção com toalha molhada. Enxugue-se e use um creme hidratante para a pele do corpo todo. A ducha escocesa. Ela é aplicada após as saunas, em clínicas e academias. E ela une o efeito térmico, que é a aplicação quente e depois fria, ao efeito mecânico da forte pressão da água. Ela dura de 1 a 3 minutos e, se for aplicada na sequência correta, estimulará a circulação do sangue sucessivamente em todas as partes do corpo. Ela só é contraindicada em pessoas que sofrem de fragilidade capilar ou de varizes muito acentuadas, mas é excelente no tratamento de gorduras localizadas, além de seu efeito revitalizante. O escaldapés alternado é uma aplicação que ativa poderosamente a circulação do sangue, não somente nos pés e nas pernas, mas no corpo todo. Com isto, ele consegue aliviar a tarefa do coração, produz um aquecimento geral do sangue, o que pode facilitar, por exemplo, a cura de uma infecção, vamos dizer, uma gripe que está começando, um resfriado forte, uma tosse. Além disso, você pode combater com ele hematomas, torções, contusões, se bem que após 48 horas, após o acidente, você pode combater pés frios crônicos e também edemas das pernas. Há uma reeducação geral das artérias e veias pelo treinamento circulatório que ele produz. Além disso, ele é excelente para combater varizes, pelo mesmo motivo. Os músculos das paredes das veias são levados a movimentar-se, com isto aumenta o seu tônus e eles conseguem sustentar melhor as veias. Dessa maneira você consegue uma boa melhora das varizes, tanto na parte estética como na parte da dor também. Encha um balde de água quente, 39 a 40 graus, e outro de água fria da torneira, 15 a 19 graus. Coloque ambos os pés e pernas na água quente por 3 a 4 minutos. Em seguida, coloque-os na água fria por meio a 1 minuto.
Enquanto os pés estiverem na água fria, acrescente água fervente ao balde de água quente, para manter a temperatura inicial. Caso haja feridas expostas, é melhor usar chá de cavalinha ou carqueja para o banho quente e medir cuidadosamente a temperatura, que não deve passar de 39 graus nesses casos, para evitar queimar a pele sensível. Você precisa alternar 5 vezes, terminando com a aplicação fria. O pedilúvio crescente. Ele é indicado para aliviar crises de dor de cabeça congestivas, tipo crise de enxaqueca. Também crises de bronquite asmática. E é muito útil também para tratar a falta de irrigação nas pernas. Nós chamamos isso de claudicação intermitente, que tem que ver com uma falta absoluta de sangue, de suprimento de sangue nas pernas. Em crises hipertensivas, pressão arterial alta, ele também tem um bom resultado. Costuma baixar a pressão por 1 ou 2 graus. Encha um balde de água temperada, 38 graus, e coloque nele os pés e as pernas até quase o joelho. Em dias frios, convém envolver-se em um cobertor leve. Faça ferver 2 litros de água em uma chaleira e vá juntando lentamente e por igual em um filete fino a água do balde, até chegar à temperatura de 45 graus, o que se dá em 10 a 15 minutos. Permaneça na água quente por mais uns 5 minutos. Depois você vai enxugar os pés e as pernas e repousar no leito. Cada glândula e cada órgão do nosso corpo, inclusive o cérebro, tem zonas de ação reflexa em nossa pele e tecidos. Se nós as compreendermos bem, nós poderemos estimular ou frear a ação desses órgãos e influenciar desta maneira a sua função. Por exemplo, você poderá usar aplicações muito simples de maneira externa para conseguir a revitalização do seu sistema nervoso central. Se você andar por uns 5 ou 10 minutos com os pés descalços sobre a grama molhada, o frio do orvalho e a massagem da grama na sola dos seus pés vão estimular a função do seu sistema nervoso central. Você poderá se revitalizar desta maneira. Além disso, você estará ajudando o seu corpo a descarregar a eletricidade excessiva que fica em seu corpo, acumulada porque geralmente você anda com solado de borracha e não é possível você descarregar essa eletricidade para a terra. Você estará restabelecendo o fio terra andando com os pés molhados na grama molhada. Você pode intensificar este tratamento se você andar sobre areia, pedras roliças e andar dentro de um tanque de água. Porque a ação de alternar o calor das pedras com o frio da água vai ativar, além de tudo mais, a sua circulação sanguínea, tanto nos pés como também no sistema nervoso central, por ação reflexa. Por isso, um dos melhores exercícios para a circulação do sangue e também para o sistema nervoso central é andar descalço na areia da praia e na água alternadamente. Em casa, talvez você more num apartamento, isso não será possível, mas nesse caso, você pode encher a sua banheira em casa com 20 centímetros de água e caminhar nela. Ou se você não possuir banheira, você ande na maior bacia que você conseguir comprar durante uns 5 minutos todas as manhãs. Você vai ver o benefício que isso trará para o seu sistema nervoso central. Pelo mesmo princípio das zonas reflexas, você pode, por exemplo, cortar uma crise de cólica menstrual colocando uma bolsa de água quente sobre a região lombar. Ou, se alguém tiver taquicardia, ele pode colocar uma compressa bem fria
no seu peito, na região pré-cordial. Se você quiser intensificar ainda mais esse tratamento, você pode usar as zonas reflexas das mãos e dos braços para melhorar o seu coração, a função do seu coração, colocando os seus braços dentro de uma pia ou de uma banheira de nenê com água fria, que venha parar logo acima do cotovelo. Ou então, se você tiver uma insuficiência das coronárias, com isto dores no peito, angina pectoris, você pode fazer o mesmo tratamento, só que com calor crescente. Apenas uma observação. Esses 2 banhos, esses últimos mencionados, nós não recomendamos fazer sem orientação e acompanhamento médico, pelo menos no início. Porque você poderia, como leigo, confundir os sintomas e talvez até prejudicar o paciente. Aliás, é muito importante que cada vez que você tem alguma dúvida sobre os sintomas da sua doença, ou cada vez que você faça um tratamento e ele não dê logo aquele resultado que você espere, você consulte um médico que tem experiência em tratamentos naturais. Isso é de extrema importância para nunca prejudicarmos ninguém. Ao terminar este curso prático, você deve estar surpreso com a eficiência dos tratamentos de água sobre a sua saúde. Para demonstrar a você que tudo isto é real, eu gostaria de contar alguns pequenos casos que aconteceram em nossas clínicas e que realmente nos comprovaram cada vez mais que a água é eficiente. Lembro-me do caso de um senhor lá do norte. Ele era um rico empresário, mas estava perdendo a sua fortuna porque estava com uma hepatite crônica que o impossibilitava de fazer qualquer coisa. Ele estava cada vez mais fraco, a pele amarela, os olhos amarelos, com a bilirrubina alta no seu sangue. E todos os tratamentos tinham sido em vão. Quando ele veio para cá, nós começamos com a dieta de desintoxicação e, ao mesmo tempo, com os tratamentos comuns. Mas nós tivemos a ideia de colocar a ducha contínua dele por 6 horas, em vez de 1 hora, o que é o normal. E o nosso paciente, então, ficou por 6 horas deitado debaixo daquela ducha contínua. Antes de ele entrar na ducha, nós fizemos questão de tirar um pouco de sangue para medir a sua bilirrubina, as suas transaminases, e levá-la para o laboratório. Elas estavam altíssimas ainda, muito altas mesmo, muito mais do que o dobro do normal. E depois ele saiu da ducha, depois de 6 horas, e nós fizemos nova prova de sangue. Enquanto ele estava na ducha, ele dormia, acordava, tomava um suco, tomava água e continuava na ducha. E de vez em quando ele pedia à enfermeira que ela abrisse o vitrô, porque ele mesmo não suportava o mau cheiro que o seu corpo estava exalando. Quando finalmente ele saiu de lá, a marca do seu corpo estava escura sobre o lençol branco, exatamente a marca do seu corpo. E o resto do dia, ele não apareceu mais entre os outros hóspedes. No dia seguinte, ele explicou por quê. É que, saindo da ducha, ele ficou com uma secreção tanto nos olhos, nos cantos dos olhos, como também entre os dedos das mãos e os dedos dos pés, de uma substância gelatinosa, desagradável, parecendo bile. E ele tinha que limpar aquilo com um lenço de papel constantemente e ficou sem jeito de aparecer entre os outros. E a segunda prova de sangue deu que a sua bilirrubina estava completamente normal. Dali para frente, ele continuou fazendo mais 2 a 3 duchas contínuas de 6 horas por semana e saiu daqui completamente bem. Ele gostou tanto da ducha contínua que ele foi lá na casa dele instalar uma ducha contínua para ele mesmo. E, inclusive, cabeçote importado e tudo, para que nunca mais isso acontecesse. Mas hoje ele é até prefeito da cidade dele, já pela 3ª vez. É uma pessoa assim que está completamente bem. E há uns 2 anos atrás, para nossa alegria, ele voltou para cá para fazer um pequeno tratamento de desintoxicação, porque ele estava um pouco estressado e tinha aumentado 2 quilos, além do que ele devia ter. Temos a certeza de que a ducha contínua limpou o seu sangue a tal ponto que ele pôde estar novamente com a saúde recuperada. Uma senhora que tinha labirintite há 5 anos,
E todos diziam que não havia jeito, porque uma labirintite crônica é uma coisa muito difícil de se tratar. Ela ficou conosco 3 semanas e durante esse tempo ela fazia 2 a 3 vezes por semana um jato de vapor no ouvido. E ela sarou completamente. Até hoje, nunca mais ela teve uma crise de labirintite. Lembro-me de um rapaz de 26 anos de idade. Ele chegou a nós desesperado porque depois de um acidente de moto que lhe havia proporcionado uma fratura complicada do cotovelo e custou bastante com gesso e aquela coisa toda, ficou um pouco no hospital, estava bem complicado mesmo. E agora parece que tudo estava bem, com uma exceção. Havia ainda um orifício no seu cotovelo por onde vazava pus constantemente. Isto era desagradável, doloroso e havia mais um agravante. Ele estava com planos de se casar daí a 2 meses, de casamento marcado. Ele não podia ficar na nossa clínica porque ele tinha que trabalhar e se preparar para o casamento na esperança de que aquilo sarasse. O médico lhe disse que ele tinha osteomielite e de que, com muito antibiótico, talvez daqui a alguns anos isto poderia sarar. Mas ele queria casar agora e não daquela maneira. Então ele começou a fazer, com a nossa orientação, o cataplasma de argila em sua casa. E dentro de 6 semanas, um dia ele voltou para a clínica, todo feliz, dizendo o seguinte: olha, há 3 dias, quando eu fiz o cataplasma de argila, eu senti uma dor aguda no meu cotovelo e ao retirar a argila, depois do tempo decorrido, ali estava um grande floco de pus e um estilhaço de osso. Vejam esse estilhaço de osso que saiu dali. E agora o orifício está fechando. E o melhor de tudo, ele casou no dia aprazado e ficou muito grato, lógico. Ficou grato a nós, mas ele devia estar grato a Deus que fez a argila. Na realidade é isso. Eu lembro do caso da Dodó. Dodó era uma menina de 13 anos. Ela estava um pouco traumatizada, porque desde os 2 anos de idade, ela sofria de uma otite média crônica. O seu ouvido, os 2 ouvidos, estavam de tal maneira infeccionados que o pus escorria constantemente para o seu travesseiro à noite e para a sua roupa durante o dia. Ao ir para a escola, ela tinha que pôr rolhas de algodão dentro do ouvido para que aquilo não escorresse. E de vez em quando ela tinha que ficar trocando aquelas rolhas e carregava consigo um saquinho plástico. E as coleguinhas viam aquilo, zombavam, queriam sentar longe dela por causa do mau cheiro. Era uma tristeza. Ela, durante 3 semanas, ela fez o jato de vapor no ouvido, seguido do suco de cebola morno, e ela sarou. Hoje ela é uma moça de 26 anos de idade, tem 3 filhinhas, ninguém tem otite média, nem ela nem as filhas, e sarou completamente com este jato de vapor. E o último caso é o caso de um senhor de baixa estatura, que era um grande empresário também, que só tinha uma grande tristeza na vida dele. Ele não tinha filhos. Casado há 15 anos, esterilidade conjugal, e o problema estava com ele: falta de espermatozoides. Esse senhor veio para perder peso e para se curar do estresse e contou que a principal causa do seu estresse era a tristeza de ele não ter um filho, um herdeiro para todo aquele império de empresa que ele estava criando. Então, o nosso médico pediu a ele que fizesse diariamente o semicúpio ou banho vitalizante, que explicamos anteriormente. Ele o fez. E depois de 3 meses, nós recebemos uma carta dele de 4 páginas, cheio de glória e aleluia, porque a esposa dele estava grávida e com 3 meses de tratamento de semicúpio em casa, ele conseguiu que os seus espermatozoides tivessem um número suficiente e a sua esposa ficou grávida. A bem da verdade, neste caso, o nosso médico orientou também, além do semicúpio, de tomar 9 cápsulas de óleo de germe de trigo por dia. E certamente a vitamina E natural contida nesse suplemento ajudou também a melhorar a sua função orgânica. Mas você vê por aí que o tratamento de hidroterapia pode, em alguns casos, deve ser complementado com outros tratamentos.
Nós usamos, por exemplo, chás medicinais, dietas que curam, suplementos alimentares, às vezes alguma fisioterapia, uma massagem terapêutica. Então, existe todo um esquema que ajuda. É preciso também uma certa reprogramação do seu estilo de vida. Você precisa aprender a fazer exercícios físicos, tomar sol, beber muita água, tudo isso faz parte, certo? Em muitos casos, essas pessoas preferem vir para as nossas clínicas. Elas preferem hospedar-se conosco, porque assim podem fazer a desintoxicação orgânica inicial, que ajuda muito para que a doença crônica possa ser curada. E aqui elas se sentem atendidas, apoiadas, amadas como pessoas muito especiais que têm as suas necessidades individuais, que nós procuramos compreender e atender da melhor forma possível. Eles se sentem seguros porque são atendidos por uma equipe de profissionais altamente treinados e motivados, e os outros hóspedes que estão com eles vão ajudá-los também a crer mais, a ter aquela motivação toda, aquele espírito positivo que ajuda a pessoa a ter uma recuperação melhor da sua saúde. Isso é muito importante para muitas pessoas, se bem que a maioria dos tratamentos naturais, eu repito, pode ser feita em casa. Quando você começa a tratar-se com a água, você logo passa a ser um fã incondicional dessa modalidade de tratamento. Se bem que você precisa aprender que é necessário investir um pouco de tempo para aplicá-la, você logo perceberá que vale a pena investir nesse dom mais precioso que o nosso Criador nos deu, a nossa saúde aqui na Terra. No final desse vídeo, eu quero passar para você o letreiro do material necessário. Você vai precisar de uma banheira de assento, de dolomita e outros produtos que talvez você não saiba onde adquirir. Eu poderei mostrar a você onde você os adquire. Nós recomendamos também que você veja o nosso material didático aqui das clínicas. Livro de receitas, vários outros vídeos e, entre outros, a apostila Preservação e Recuperação da Saúde, que vai lhe explicar por escrito aquilo que você viu nesse vídeo. E que, além disso, contém muitíssimas dicas adicionais e também uma lista completa do material que você vai ter que adquirir e uma lista básica para uma farmácia natural caseira, onde você terá todos os remédios que não podem faltar na sua farmácia para você estar sempre preparado na hora de algum pequeno problema que possa surgir em sua família. Aprenda a conservar a sua saúde. A água é tão parecida com o seu corpo, ela é tão orgânica e tão natural que o seu corpo agradece quando ela é aplicada a ele. Logo, você vai começar a compreender melhor as mensagens que seu corpo lhe dá e você vai conseguir aprender a atender essas mensagens, esses pedidos do seu corpo. Acredite no tratamento com água. Faça o teste por você mesmo e comprove. Você pode ter saúde.